Oi, oi, povo de Deus, sejam muito bem-vindos ao Porção do dia de hoje. E a passagem que eu vou trazer para vocês hoje se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, que vai dizer: Samuel, em resposta a Saul, fala: O que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifício? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas. E o porquê que Samuel fala para Saul isso aqui? Pois através de Samuel, Deus fala para Saul que ele precisa invadir a nação dos Amalequitas e destruir tudo quanto for deles, tudo quanto for daquela nação. Mulheres, homens, crianças e todos os seus despojos, suas terras, seus gados, suas riquezas. Mas Saul vai lá, invade, porém, ele não destrói tudo. Ele traz com ele o rei vivo e os despojos daquela nação, gados, ovelhas e as suas riquezas, e deram fim a tudo quanto não servia, não prestava. Mas as coisas de valor Saul trouxe com ele. E com isso, Deus tira a sua unção do rei Saul. E no versículo 23 dessa mesma passagem vai falar que o pecado da desobediência é tão grave quanto o pecado da idolatria e da feitiçaria. E o que eu quero trazer para vocês? Quantas e quantas vezes não estamos nós em um campo de cegueira por achar que estamos sendo desobedientes ao Senhor, pelo simples fato de, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou cultuando, eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando. Mas a vida cristã não se resume a isso, mas é na prática. Do que adianta você orar, do que adianta você cultuar, do que adianta você ler a Bíblia se você não exerce aquilo que você lê e aquilo que você busca. A vida cristã é a prática. E quantas vezes Deus não fala com a gente através de sonhos, usando pessoas, visões, e nos dá a direção do que tem que ser feito na nossa vida, nos instruindo. Eu vou falar uma situação minha. Eu passei por um período na finanças que foi um período muito difícil, onde eu tive uma perca financeira grande devido à minha desobediência. Deus tinha me dado a direção, não é para ir. Porém, eu, na minha vontade e na vontade da carne, de, vai dar certo, vou fazer, meti a cara sem orar, sem consultar o Senhor e simplesmente fiz. Então, passei por um prejuízo muito grande. E quantas das vezes não somos nós nesse tipo de situação? Deixamos de ouvir a direção do Senhor, que Ele nos instruiu, para fazer as nossas vontades. Muitas das vezes, retardamos as bênçãos que o Senhor quer nos dar pela desobediência. Para você ver o quanto esse campo da desobediência nos leva à cegueira e a cometer outros pecados. E nesse texto, a resposta que Saul dá a Samuel é que ele trouxe, os seus soldados trouxe as ovelhas e o gado para oferecer sacrifício a Deus. Mas Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. E quantas das vezes a gente não entra num jejum, não entra numa campanha em busca de algo, mas não estamos na obediência, na direção daquilo que o Senhor já entregou, já estampou na nossa frente. Às vezes a gente ora por uma provisão para que a gente venha sair de um aperto financeiro, mas às vezes a provisão está na decisão que a gente não quer tomar. Às vezes a gente ora para um carro e a decisão da provisão do carro novo chegar está na venda do carro antigo. Mas não queremos nos desfazer do carro antigo porque ele está servindo. Só podemos vender quando conseguimos um novo. Às vezes, a cura da ansiedade está num passo de fé, em deixar de comprar e tomar a medicação, crendo que o Senhor vai operar um milagre. E aqui eu não estou pedindo para você ser irresponsável e largar os seus remédios, não. Eu estou pedindo para você se autoavaliar e olhar nas entrelinhas qual foi a direção que Deus te deu. Qual foi a direção que Deus te deu? Muitas das vezes, as, a venda do teu estoque parado está na promoção que você não quer fazer. Porém, Deus direcionou você a fazer. Mas você não quer fazer pelo simples fato de você achar que vai sair perdendo. Mas Deus quer te abençoar através disso aí. Muitas das vezes, a porta que a gente quer que abra está simplesmente naquela que a gente deve fechar. Mas não queremos abrir mão por medo do novo. Então, isso é desobediência. Deus fala com a gente, porém a gente entra num campo de cegueira e de achar que estamos fazendo a vontade de Deus, porque estamos fazendo o básico, estamos fazendo o mínimo. Mas deixa eu te falar, desobediência é obediência parcial, continua sendo desobediência. Você já viu obedecer pela metade? Não existe, você continua em desobediência. Então, faz uma autoanálise. Às vezes a gente está postergando anos em uma situação financeira, em uma situação de enfermidade, em uma situação de resposta, busca de resposta. Estamos ali postergando anos, arrodeando. Quando Deus já liberou a palavra, eu quero que tu faça assim, assim, assim. Porém, temos medos e continuamos sustentando e andando em círculos naquela situação. Pelo simples fato de fechar nossos olhos e não ouvir.
não se atentar na direção que já foi dada por Deus. Porque ele não vai te pedir nada sem antes de te direcionar no que tem que ser feito. Porque no início dessa passagem, o Senhor dá a instrução a Saul de como tudo tem que ser feito. Porém, Saul faz conforme as necessidades do seu coração e sua vontade. E aí ele desobedece a Deus. Acha que fazer um simples sacrifício vai resolver. Quantas vezes não somos nós? Eu já entrei em jejuns e em campanhas e eu estava fazendo sacrifícios onde vinha comprometer a minha saúde e o meu bem-estar físico. Você acha que Deus quer isso para a tua vida? Não. E até que uma amiga minha, eu em conversa com uma amiga minha, falando o que estava falando, o que estava acontecendo, ela veio dizer, você acha que é isso, Thalita, que Deus quer para a tua vida? Que você se sacrifique a esse ponto que está prejudicando a tua saúde? Não é assim. A gente tem que ouvir de fato qual é a direção que Deus está mostrando, qual é o caminho que Ele está nos guiando e nos conduzindo e parar da insegurança, porque ele não nos pega desprevenido, nem tampouco ele não fala nada que ele não venha cumprir. Então, se ele te deu a direção, se ele te disse é assim, eu quero que você faça, só faz. Obedece, porque obediência parcial é desobediência e é um pecado tão grave quanto a idolatria e o pecado da feitiçaria. E se você quer agradar a Deus, não é se sacrificando, mas é obedecendo a sua vontade, ouvindo a sua direção e seguindo naquilo que ele pediu. Amém?